Bom dia, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje, vamos refletir sobre mais um motivo de ser feliz, conforme a palavra de Deus. Para o homem natural, ser feliz é ter muito dinheiro ou ter fama e posição. Para Deus, uma pessoa bem-aventurada tem outras motivações em sua vida. Vamos meditar neste assunto. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A CPAD apresenta o mais novo livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus. Um livro que resgata a visão cristológica que a palavra de Deus evidencia, Jesus como o único Salvador. Já nas livrarias evangélicas ou pelo site www.cpad.com.br. Bem, meus caros amigos, meus irmãos telespectadores, no Fonte de Vida anterior, nós vimos que é bem-aventurada a mulher que é submissa a Deus, como foi Maria, mãe de Jesus, que entrou para a história como a mãe do Salvador do mundo. Hoje, veremos outra razão para a felicidade. Veja o texto bíblico. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Para que entendamos melhor o tema desta reflexão, é interessante que passemos uma vista no capítulo 11 de São Lucas, nos versículos que precedem o episódio a que se refere o texto indicado. Jesus estava, na verdade, pregando aos fariseus, e os fariseus eram aquelas pessoas muito rigorosas no cumprimento da lei. Eles eram muito legalistas, faziam questão principalmente de atender aos aspectos exteriores determinados pela lei de Moisés. Por exemplo, não comiam sem lavar as mãos mais de uma vez, lavavam os copos muito bem lavados, cuidavam bem das suas camas, a casa devia estar muito limpa, mas Jesus observou que enquanto cuidavam muito do exterior, esqueciam-se do mais importante, que é a parte interior do homem, e se julgavam muito santos e bem-aventurados por causa desse excesso de zelo com a parte exterior de cada um. Num determinado momento, uma senhora, admirada com o ensino de Jesus, exclamou, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Lucas 11, 27. Foi um elogio inesperado e bem espontâneo daquela mulher que ouvia atentamente a Cristo e percebeu que seus ensinos tinham algo muito elevado, diferente das pregações dos fariseus. Na verdade, era um elogio à sua mãe pelo fato de ter lhe gerado, sendo ele uma pessoa tão especial. Mas Jesus não se impressionou com aquela referência elogiosa à sua bendita mãe. Seria, sem dúvida, um momento oportuníssimo para o Senhor Jesus corroborar o ensino de que Maria, a bem-aventurada, serva de Deus, merece culto e adoração. Mas ele não avalizou essa ideia e de pronto disse para todos os que o ouviam, incluindo aquela mulher que se expressara de modo tão elogioso à sua mãe. Diz a palavra, mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Ele mostrou que é perigoso ouvir a palavra de Deus e não obedecê-la. Quem não obedece a palavra não está do lado de Jesus. Certa vez ele disse, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Note bem, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Isto é algo muito marcante na visão de Jesus, transmitida para nós através do Evangelho. O Evangelho, de certa forma, é inclusivo e exclusivo. Ele é inclusivo porque inclui as pessoas quando se trata do amor de Deus para todas as pessoas. Como a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Isto mostra o aspecto inclusivo do Evangelho. Por exemplo, em Mateus 11, Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto é inclusivo. Mas há também um aspecto excludente.
Quando Jesus não aceita que ninguém se diga crente ou cristão, que se diga seu amigo, ou seu discípulo, ou seu servidor, e ao mesmo tempo seja contra ele, não cumprindo ou obedecendo a sua palavra. Jesus não aceita isso de modo nenhum. E no versículo citado diz, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E logo em seguida ele diz, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa, de onde saí. Jesus diz que a situação do que deixa seus caminhos e volta para a vida de pecado é pior do que estava antes. Que situação terrível! O espírito imundo sai de uma pessoa e esta se desvia. Note bem, essa pessoa deixa de servir a Deus e passa a servir ao mundo, ao diabo. Então aquele espírito mau que guiava aquela pessoa, vendo-a desviada, agora quer voltar. E disse Jesus que chegando ele de volta, acha a casa varrida e adornada. E vai e leva consigo outros espíritos imundos, 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, disse Jesus. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. É algo terrível. Uma pessoa que deixa de servir a Deus e passa a servir ao diabo. O coração de uma pessoa nunca está vazio. Ou Deus está nele, ou o diabo toma lugar naquele coração, na mente da pessoa. Jesus mostrou aos fariseus o terrível aspecto da exclusão do Evangelho. Ele não aceita parceria com ninguém, com outro Deus, com outro ser, com nenhuma divindade, nenhum guia. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus não aceita parceria na salvação de pessoas, é só Ele, Jesus. Não aceita que São Pedro, São Paulo, São Tiago salve alguém, nem mesmo a sua bendita mãe. Ele deu esse direito, esses contribuíram de modo marcante para a mensagem do Evangelho. Mas na hora da salvação, só Jesus tem esse poder, porque só Ele morreu na cruz do Calvário, diante de uma palavra tão séria, e depois de ter falado sobre a situação daquele que deixa o Evangelho, e o inimigo toma conta de sua vida, aquela mulher que estava no meio da multidão, não suportando o impacto da mensagem, deu um elogio tremendo à mãe de Jesus, a bendita Virgem Maria. Mas Jesus respondeu de modo imediato, disse, pelo contrário, são bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Foi uma lição eloquente quanto ao valor de se guardar a palavra de Jesus. Para ser feliz, o crente precisa ser cumpridor da palavra do Senhor. No Salmo 119, 9 está escrito assim, como purificará o jovem o seu caminho? E logo em seguida responde, observando-o conforme a tua palavra. Mais adiante, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isto é uma bem-aventurança, guardar a palavra de Deus e a cumprir. O Apocalipse de São João, capítulo 22, versículo 7, diz, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra desta profecia, deste livro. Agora veja alguns conselhos práticos. Primeiro, faça uma avaliação sincera da sua forma de cultuar a Deus. Examine o seu coração e veja se sua maneira de cultuar está de acordo com a palavra de Deus. Pois diz assim a Bíblia, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Segundo, ao ouvir a palavra de Deus, não deixe que ela entre no ouvido e saia no outro. Tenha cuidado, pois é por ela que seremos julgados. Guardar a palavra e a cumprir é a única maneira de o cristão viver retamente numa vida vitoriosa contra o pecado. Diz a Bíblia, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Diz ainda, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo.
Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Espaço Jovem. Olá, bom dia, paz do Senhor. Você que acordou agora não sabe o que está perdendo. Está acontecendo neste momento no Templo Sede da ADEPAR, a Manhã Pentecostal, fazendo parte da programação do nosso 35º Congresso da UMADEP. Então, jovem, levanta, venha receber algo de Deus para a sua vida. Quer viver o sobrenatural de Deus? Então você não pode perder. Agende-se. Hoje à noite e amanhã vamos ter a participação especial do cantor Álvaro Tito e do pastor Maurinho Ferreira. Você vai perder? Claro que não, né? Afinal, você é um jovem avivado fazendo uma grande obra. Vamos juntos agora adorar o Senhor no clima do melhor congresso jovem do ano. Vamos adorar o Senhor Jesus com muita alegria. A noite chegou e eu estou a clamar. O medo chegou e eu estou a chorar. Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar, e pela manhã a alegria virá. Mas, Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os meus inimigos estão a zombar de mim. Porém, olho para o céu, de onde me virá o socorro. Então ouça tua doce voz a me acalmar. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passa a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou o teu abrigo, estou contigo, não te deixarei. Estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passa a noite contigo pra te guardar. E atenção, jovem, que a nossa agenda de hoje é exclusiva para o nosso congresso. Hoje às 14 horas, tarde de avivamento, participação dos setores 1 e 9 e no louvor banda Tabernáculo de Natal. Hoje à noite, às 18 horas, culto evangelístico. No louvor, Álvaro Tito, e na pregação da palavra, pastor Maurinho Ferreira. Amanhã, a partir das 9 horas, manhã pentecostal com o pastor Rangel Júnior, de Portugal. Será imperdível. E no louvor, Ministério Geração Avivada. À noite, grande encerramento
do nosso congresso. No louvor, grande conjunto da UMADEP, Álvaro Tito, e na pregação da palavra, pastor Maurinho Ferreira. Sabe o que é tudo isso, jovem? É a UMADEP que não para, a UMADEP faz mais. Quer mais informações? Siga-nos no Twitter ou no Facebook, ou então ligue 8805-9065. Daqui a pouco, às 11 horas, na Rádio Nordeste Evangélica, uma entrevista com o preletor da noite. Vai ser imperdível. Sintonize aí, jovem. AM 900, a sintonia do verão. E a nossa dica de livro hoje é um livro especial para casais, principalmente você que está aí, se preparando para casar. Não deixem de ler o livro Casamento Blindado, dos autores Renato e Cristiane Cardoso. Você encontra no Mundo dos Evangélicos, vizinho ao Templo Central, no Alecrim. E jovem, sem contar que vem com aquele precinho especial, hein? Por hoje é só. Fique com Deus, tenha um maravilhoso final de semana e a paz do nosso Senhor. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, paz do Senhor. Começa agora mais o Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Escola Bíblica de Férias na missão em Portugal. Missão Paraguai recebe visita do pastor Elinaldo Renovato de Lima. Já já, em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Você merece o melhor. A Gráfica Fernandes garante aos seus clientes um serviço de alta qualidade e a entrega no dia marcado, feito por profissionais capacitados e com equipamentos de alto padrão. Aproveite o melhor preço. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento 1076, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Escola Bíblica de Férias na missão em Portugal. O missionário Eliebe de Castro Lima, sua esposa Thalita Lima e seus filhos Tamis Thalita, Eliebe Felipe e Tamara Thalita foram enviados à missão em março deste ano. Ali foram desafiados a realizar a obra em condições desfavoráveis. Passaram a congregar-se na Igreja Elim, que dá apoio à Vem Brasil, do qual ele é representante na Europa. Com a graça de Deus, a família missionária já desenvolveu vários projetos. No mês passado, organizaram o Departamento Feminino, realizando o primeiro culto, no qual a missionária Thalita pregou e a jovem Naamane Quadros, de passagem por Portugal, foi a cantora oficial e levaram a efeito a primeira escola bíblica de férias, naquela igreja que os acolheu, dirigida pelo pastor Benedito. Foi uma experiência marcante na vivência missionária. O tema da EBF foi Jesus, o verdadeiro herói, e foi enfatizado com a apresentação teatral por crianças fantasiadas de Batman, Homem-Aranha e Robin. Uma criança que estava enferma chamava por esses falsos super-heróis e nenhum deles a atendia. Mas, quando chamou por Jesus, foi curada do seu mal. A peça impactou crianças e adultos na demonstração do poder do Senhor Jesus Cristo. A primeira EBF da missão em Portugal mobilizou toda a igreja. O pastor Benedito e sua esposa se fizeram presentes. Diversos irmãos e irmãs deram sua cooperação, ajudando em todos os aspectos. Sara Lima, que foi estudar em Portugal, está ajudando a missão e deu valiosa colaboração. O missionário Eliebe de Castro ministrou o ensino na EBF, chamando a atenção das crianças com seu jeito bem expressivo. Sara Lima apresentou o livro Sem Palavras, prendendo a atenção das crianças. Tamis Thalita participou da peça sobre Jesus, o verdadeiro herói, com as crianças portuguesas. A missionária Thalita Lima, que planejou, organizou e coordenou a execução da EBF, ministrou a palavra às crianças. E, ao final dos trabalhos, 16 crianças e 2 adultos foram à frente, aceitando a Cristo como Salvador. Foi um momento de muita emoção e contentamento por ver que o Senhor Jesus houvera aprovado o trabalho. Além das apresentações coletivas no Salão do Templo, as crianças tiveram oportunidade de participar de oficina para elas em salas de aula devidamente preparadas para o ensino da palavra na EBF. Com a colaboração de irmãos de Parnamirim, de Natal e de Portugal, foi possível oferecer o melhor às crianças da Igreja Elim. Os missionários agradecem a Deus e a todos os que participarem do esforço em prol da primeira EBF em Portugal. Missão no Paraguai recebe visita do pastor Elinaldo Renovato.
Entre os dias 23 a 26 de agosto, o pastor Elinaldo Renovato, presidente da ADEPAR, acompanhado do pastor Maurício Leite, diretor do Departamento de Missões, visitou o campo missionário, onde a igreja é responsável por 3 igrejas: São Lourenço, Rojas Canhada e Nueva Jerusalém. A visita revestiu-se de maior importância, visto que a obra missionária do Rio Grande do Norte, em terras paraguaias, completa 25 anos e teve início quando o pastor Raimundo Santana, então presidente da ADEPAR, visitou aquele país e sentiu de Deus que deveria abrir um trabalho ali. Em seus primórdios, a missão no Paraguai enfrentou muitos desafios e dificuldades, mas, com a graça de Deus, prosseguiu e hoje atua em 3 frentes, que estão prosperando pela direção de Deus e pelo apoio decisivo da Assembleia de Deus em Parnamirim, que, além de manter 3 missionários, ajuda obreiros nacionais e investe no patrimônio da missão. No primeiro dia de comemoração dos 25 anos da missão no Paraguai, a igreja visitada foi a de Nueva Jerusalém, dirigida pelo missionário Cristiano Urbano, com a ajuda de sua esposa missionária Evódia. O templo estava repleto de irmãos, incluindo 33 novos convertidos e convidados, além dos pastores do campo. Era visível a alegria na face dos irmãos. As crianças louvaram com muita alegria. O conjunto Renascer de Senhoras entoou um belo hino. Uma jovem apresentou coreografia, adorando a Deus. Pastor Maurício, diretor do DEMIP, deu uma saudação e o pastor Elinaldo pregou a palavra de Deus. No final do culto, em comemoração aos 25 anos na missão do Paraguai, em Nova Jerusalém, 3 pessoas foram à frente, aceitando a Cristo. Demonstrando a gratidão à Assembleia de Deus em Parnamirim pelos 25 anos da obra missionária naquele país, uma criança entregou um presente ao pastor Maurício e outra criança entregou idêntica lembrança ao pastor Elinaldo Renovato. No segundo dia, a visita missionária foi à igreja de Rojas Canhada, que é dirigida pelo pastor Severino Araújo, ao lado de sua esposa, irmã Margarida. Ali, a comemoração dos 25 anos da obra missionária no Paraguai foi bastante concorrida. O pastor Severino Araújo foi o primeiro missionário enviado pelo pastor Raimundo João de Santana para abrir o trabalho em São Lourenço. No culto festivo, houve entrada solene, incluindo a tradicional entrada de bandeiras, conduzidas por jovens da igreja. O conjunto de crianças apresentou-se com muita alegria. O conjunto de jovens louvou a Deus e o conjunto de senhoras entoou belos hinos de adoração ao Senhor. Um grupo de jovens apresentou uma coreografia que muito agradou aos presentes, pela mensagem que expressavam em gratidão a Deus. O pastor Severino Araújo falou das bênçãos de Deus nos 25 anos do trabalho missionário naquele país, em um vídeo apresentado com um resumo da história da obra missionária. O pastor Elinaldo Renovato entregou mensagem da parte de Deus e, ao final, 15 pessoas foram à frente, entregando suas vidas ou voltando para Cristo, o que provocou grande júbilo por parte dos presentes. Irmãs paraguaias entregaram lembranças ao casal Severino Araújo e Margarida. O último dia da visita ao campo missionário deu-se na igreja sede, em São Lourenço, que é dirigida pelo pastor Milton Oliveira, ao lado de sua esposa irmã Lourdes e da família, integrada à obra da missão. O culto de comemoração dos 25 anos da missão no Paraguai foi realizado na manhã do domingo. O templo estava repleto de irmãos de São Lourenço e das igrejas em outras localidades, como de Rojas Canhada, Santani, Nueva Jerusalém e de congregações, além de visitantes de outras denominações, convidados para as comemorações dos 25 anos de trabalho missionário no Paraguai. Na ocasião, também estava sendo comemorado o aniversário do Círculo de Oração em São Lourenço. O conjunto de senhoras louvou a Deus em gratidão pelas bênçãos recebidas. O pastor Elinaldo Renovato foi o pregador do culto de ação de graças e exortou os irmãos a estarem preparados para a vinda do Senhor Jesus. No final do trabalho, o pastor Milton procedeu à entrega de homenagens aos pastores de Parnamirim com a entrega de uma placa comemorativa do Jubileu de Prata da Missão no Paraguai. Foram homenageados de igual modo o pastor Raimundo Santana, fundador do trabalho, bem como o pastor Martim Alves, presidente da IADERN, e outros obreiros locais.
Na parte da tarde, houve um batismo em águas, com apenas 2 candidatos, sendo ministrante o pastor Maurício Leite, diretor do Departamento de Missões da ADEPAR. Em seguida, o pastor Elinaldo Renovato ministrou uma palestra para os jovens da igreja sobre o tema Deus e a Ciência. Com ótima participação, os jovens receberam bem a mensagem transmitida. Congresso da Almadep começou quinta-feira. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, UMADEP, realiza o seu 35º Congresso com o tema Jovens Avivados Fazendo uma Grande Obra. O Congresso da UMADEP reúne centenas de jovens da ADEPAR do interior do campo e de outras cidades. Os preletores do evento são os pastores Rubem Franco, de Minas Gerais, e Mauro Ferreira, do Rio de Janeiro, conhecido como Pastor Maurinho, e foi um dos preletores do encontro Geração Avivada. O cantor convidado é o renomado intérprete da música evangélica, o cantor Álvaro Tito. No próximo programa, traremos informações sobre o Congresso da UMADEP. Não perca, o encontro vai até amanhã. Este foi mais um Visão Panorâmica. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Meus caros irmãos, meus amigos, telespectadores, agradeço a Deus pela vida de vocês, por estarem na audiência deste programa. Que Deus abençoe a todos e eu quero orar por você e por sua família. Querido Deus, nosso Pai, neste momento agradecemos a Ti, Senhor, por Tuas bênçãos derramadas sobre este programa, Senhor. Abençoa todos os queridos amigos e irmãos que estão na audiência. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada.